36 da pauta, Jorge Prates, 205, 287, 2024. Encaminha-se ao Poder Executivo a seguinte sugestão: alteração do nome da estação tubo Maria Clara para a estação tubo Osiel Branques dos Santos. Em discussão, vamos à discussão. Senhor presidente. Pois não, vereadora Josete. Acho que confirmou minha inscrição aqui, não sei. Para solicitação de prorrogação da sessão, porque tem vários requerimentos ainda, né? Não estava aqui na inscrição, não confirmou, mas passo a palavra à senhora, então, para requerimento. Então, solicito a prorrogação da sessão por mais 15 minutos. A sessão vai até 12:09, com mais 15 minutos pedidos pela vereadora professora Josete. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários levantem a mão. Aprovada a extensão da sessão até 12:24. Agora sim, vamos à discussão do requerimento. Vereadora Jorge Prates, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Novamente, então, boa tarde, bom dia já a todos e todas. Bom, primeiro eu gostaria de cumprimentar a família do Osiel que está aqui presente hoje, também os demais todos que estão aqui para acompanhar essa votação, e dizer que no dia 16 de julho de 2024, Osiel Branques dos Santos, ele foi morto por golpes de facadas dentro do bem articulado na linha Santa Cândida Capão Raso. O motivo? Ter defendido um casal LGBT que estava sofrendo ataques LGBT-fóbicos. Não foi uma, nem duas, foram mais de 10 facadas. E esse número ele reflete o tamanho do ódio com que as pessoas LGBT-fóbicas têm pelo simples fato de nós, pessoas LGBTQIA+, sermos quem somos. E quando algo assim acontece, muitos sentimentos acabam acontecendo. Uma mistura de sentimentos, né? Vem o sentimento de revolta, por ainda existir esse tipo de preconceito e ódio. O sentimento de tristeza por termos perdido um amigo, um pai, um filho. E esse episódio ele não é somente sobre a nossa comunidade, mas também é sobre a família do Osiel. E vem também o sentimento de gratidão pela existência, mesmo que breve, porque foram 42 anos, infelizmente, de um ser humano como Osiel, e que levantou, né, para impedir que ataques LGBT-fóbicos continuassem acontecendo e que, infelizmente, acabou perdendo a sua vida. Osiel era mais próximo de mim do que eu podia imaginar, né? O senhor Paulo, que está aqui presente, o Paulão do Cachorro Quente, como é conhecido, ele é um pai de criação do Osiel, e já conheço, né, o senhor Paulão já há bastante tempo, nas ruas, trabalhando como fotojornalista, tive a honra de conhecer o senhor Paulão, e ali, na semana passada, na terça-feira, durante o enterro, o senhor Paulo me contou como era a vida dele e do Osiel, né, a história, e me disse que desde pequenininho ele levava o Osiel com ele para trabalhar. O senhor Paulão ele trabalha como vendedor ambulante, e o Osiel acompanhava ele durante esse trabalho, e também, né, entre muitas conversas e muitas lembranças, o senhor Paulo me pontuou, me disse que durante, então, esses dias que estava com o Osiel enquanto pequeno, já ia ensinando para ele questões sobre direitos humanos, sobre respeito humano, né, que eu acho que é a palavra mais certa, que é saber olhar para as pessoas sem distinção, sem preconceitos, mas lembrando sempre, né, que nós estamos aqui de passagem, que em algum momento a gente vai para o outro lado, e é bom deixar na história da vida da gente a nossa marca melhor no mundo, que é o amor pelos outros, né, o amor pelo ser humano, o amor por ser um ser humano. E devo dizer que assim, o Osiel, ele levanta para toda a sociedade hoje uma discussão muito importante sobre como a gente está sendo, como nós estamos andando enquanto sociedade, enquanto seres humanos, enquanto vida mesmo, né? O Osiel, ele deixa um ensinamento muito grande. A gente tem muitas pessoas que discutem sobre questão de amor, de família, de religião, e foi muito importante ver na terça-feira passada, e infelizmente no cemitério, quando nós estávamos enterrando o Osiel, que ali, né, perante toda a família, também a Osiel, a gente tinha a população LGBT, nós tínhamos os evangélicos, nós tínhamos os católicos, e estávamos todos ali prestando a honra devida ao Osiel. E ali nós tínhamos um exemplo claro e óbvio de como seria importante que toda a sociedade se pautasse realmente nos princípios de vida do Osiel, que é o respeito e o amor, assim como ensina na Bíblia, assim como todas as religiões ensinam. E essa diversidade que teve e que tem
tanto por parte do Osiel como de toda a família, o respeito, é o que nós, pessoas, enquanto sociedade, temos que aprender, temos que saber. A gente não pode achar que termos uma morte como a do Osiel é algo que nós podemos deixar passar. O Osiel, ele foi um homem verdadeiro, um exemplo de humanismo. Ele é esse exemplo de humanismo. E essa perda do Osiel, ela é uma tragédia imensurável para todos nós, principalmente, né, para a família. E para quem teve a honra, qual eu gostaria de ter tido de conhecê-lo. E é importante que a gente se faça um questionamento. Até quando nós veremos que pessoas foram mortas por serem quem são ou por defender pessoas como nós, LGBTQIA+. Até quando o ódio contra corpos como o meu, da minha esposa, dos meus amigos LGBTQIA+, de tantas outras pessoas, serão vistos como corpos que não merecem existir? E tudo isso vem sendo, né, infelizmente, incentivado por discursos de ódio propagados principalmente na internet, por políticos e por formadores de opiniões, e por aí vai. Pessoas que não têm vergonha de se declararem LGBTfóbicas. E, infelizmente, tudo isso é reflexo, sim, de uma sociedade que está doente e que não entende o significado da palavra amor e do respeito. E é justamente por isso, porque nós temos, sim, na vida de Osiel, esse exemplo de tudo aquilo que nós precisamos ser, é que eu estou fazendo esse pedido para que a gente possa, assim, homenagear a existência de Osiel, a existência do pensamento de Osiel, que ele deixa aqui para todos nós, sobre respeito, sobre união, que eu estou fazendo esse pedido para que a gente possa mudar o nome do tubo, que hoje está como Maria Clara, justamente porque é o nome da rua, para Osiel Branks. Para que a gente possa, sim, ter na nossa sociedade a presença de Osiel sempre viva, nessa lembrança de honrar mesmo esse jovem, que foi mais do que um homem, foi realmente um ser humano, cheio de dignidade e de humanismo. E é importante que nós tenhamos presente esse sentimento na sociedade, e é isso que o Osiel deixa para nós. Então, eu gostaria muito que o tubo ali localizado, tubo Maria Clara, localizado no Alto da Glória, o nome fosse modificado para Osiel Branks, pela importância. E esse pedido feito, ele é um pedido feito também pelos pais do Osiel, pelo irmão do Osiel que está presente, pela mãe, pela irmã, pelo irmão também aqui presente. Então, é importante que a gente possa, assim, atender a esse desejo da família, da população LGBTQIA+, também dos evangélicos que estavam presentes também em todo momento, e de toda a sociedade, que também busca, sim, por dias melhores, por caminhos melhores e por respeito para todas, todos e todes. Então, esse é um pedido que eu faço e gostaria, então, de pedir aos vereadores que atendam a essa sugestão para que a gente possa levar ao Executivo e modificar o nome do tubo Maria Clara para Osiel Branks. E agradeço também ao Osiel, onde ele estiver, por todos os sentimentos, né, tem a parte e bons que ele deixa. Eu vou passar rapidamente a parte aqui ao vereador Tico Kuzma. Tico Kuzma. Obrigado, vereadora. Eu cumprimento a família do Osiel, meus sentimentos. A gente lamenta essa morte trágica, na verdade, que é um reflexo do momento em que nós estamos passando, digamos assim, da intolerância em todas as áreas, eu diria assim, que as pessoas não conversam mais. E também meu pai foi assassinado também, então a gente imagina a dor que a família passa, muito difícil. E cumprimento a vereadora Jorge por trazer o tema. Entretanto, nós vamos aprovar o requerimento, mas é importante colocar essa questão do regramento das estações tubo, né, que elas são nominadas geralmente por ruas próximas à estação. Isso há muito tempo, para facilitar até a localização, né, das pessoas que estão se deslocando no transporte coletivo. Eu vejo, talvez, que Vossa Excelência pode fazer até uma lei, um projeto de lei para a denominação de um logradouro público na cidade de Curitiba, para ficar aí como uma lei registrado, marcado na história da cidade o nome do Osiel, que seria, eu acredito, mais oportuno, até mesmo para que a URBS possa continuar com esse regramento. Vejo muita dificuldade de mudar o nome de uma estação. Seria esse um primeiro momento, aí um segundo momento,
colocar o nome de uma outra pessoa, uma outra questão. Então, é muito difícil. Então, não vamos, né, se opor ao requerimento jamais, mas que Vossa Excelência, de repente, trabalhe com um projeto de lei para a denominação de um logradouro público, ou de um espaço público na cidade de Curitiba com o nome do Osiel. Então, é nesse sentido, mas, mais uma vez, eu lamento meus sentimentos à família do Osiel, que Vossa Excelência falou aqui, uma passagem curta nesse mundo, e então a gente só tem a lamentar e dizer que Deus conforte o coração de todos. Eu agradeço ao vereador Tico Kuzma e realmente, vereador, de fato, assim, observando ali algumas regras, né, nós teríamos que fazer até mesmo um projeto de lei com algumas assinaturas dos vereadores para que a gente pudesse fazer isso, e óbvio, né, também essa pontuação que o vereador faz, que a localização é dada pelo nome da rua, né, mas ali mesmo que ainda mantenha-se Maria Clara, a gente precisa do nome do Osiel ali embaixo por conta de que é uma história que aconteceu ali naquele local. Mesmo que a gente faça um pedido para colocar no logradouro público, não faria parte desse sentido da história. E é uma história que a gente não quer realmente deixar passar e nem esquecer, e muito menos a memória dele ali. Passo rapidamente para a vereadora Josete, o à parte. Bom dia a todos e todas. Inicialmente, eu gostaria de registrar aqui meus sentimentos, desejar à família toda a força para suportar, né, essa perda, e principalmente da forma brutal como aconteceu. Vamos votar favoravelmente. Esse foi um pedido que chegou para nós, seja de pessoas de forma individual, seja dos movimentos, né? Então, é bem oportuna a apresentação dessa sugestão executiva, e dizer também que nós temos que superar, né, esse momento de ódio, de intolerância. Não é mais possível que nós tenhamos esse tipo de crime bárbaro, porque uma pessoa se colocou na defesa, né, do direito de outras pessoas serem o que são, né? As pessoas podem discordar, podem não aceitar, né, mas não é aceitável qualquer tipo de ato de discriminação, né, muito menos um brutal assassinato como esse. Então, parabenizo a vereadora pela iniciativa e dizer que estaremos sempre na defesa de direitos humanos, das pessoas serem o que são, e buscando fazer essa discussão na sociedade, da importância de nós respeitarmos as outras pessoas, independente do posicionamento que nós possamos ser contrários, seja um comportamento, seja a qualquer tipo de pensamento, né? Então, seria isso, e vamos certamente votar favoravelmente ao requerimento da vereadora. Obrigada, Jorge. Obrigado, vereadora Josete. Vereador Ângelo Vaione, por gentileza. Vereadora Josete, quero cumprimentar vereadora Geórgia, cumprimentar pela iniciativa. Este crime deixou a cidade de Curitiba triste. Quem tomou conhecimento de uma tristeza enorme, porque o Osiel, o rapaz, foi vítima de um assassinato interpretando o sentimento de todo cidadão e de toda cidadã da cidade de Curitiba que não quer um crime de ódio. O assassino estava agredindo um casal de jovens dentro do ônibus. E ele, movido pelo sentimento de justiça, de que o ser humano não deve agredir o outro, ele tentou apartar, tentou intervir e foi vítima de um brutal assassinato. Isto por si só é um repúdio unânime dos vereadores da cidade. Mas eu rapidamente, conversando com o advogado que está aqui junto com vocês, me disse que o assassino é um rapaz que já tem um problema do ponto de vista de penas, inclusive usa tornozeleira eletrônica, e teria assassinado a própria esposa, a sua companheira, dias antes.
e já tinha problemas com a tornozeleira há mais de 3 meses. E o juiz encarregado da vara, os funcionários do Estado, que devem garantir a segurança, quando a gente consegue dirimir através da justiça os problemas de conflitos na cidade de Curitiba ou na sociedade humana, não fizeram absolutamente nada. Eu acho que compete a nós, vereadores, porque o crime foi também foi num transporte coletivo da cidade de Curitiba. Compete a nós também provocar o Poder Judiciário para saber como que está sendo feito a averiguação e o acompanhamento das pessoas que têm uma periculosidade que, em certa medida, tem que ser afastada do convívio social. Então, parabéns pela sua iniciativa. E está certo o vereador líder do governo. Compete a nós fazer um projeto de lei para denominar de logradouro público ou a estação de tubo em homenagem à Coragem e ao Uziel. Obrigado, vereador. Nós vamos fazer, senhor vereador Vaiani, nós vamos fazer esse pedido, esse projeto de lei, mas é importante, então, que os vereadores se comprometam a assinar, porque é preciso um número bem grande de vereadores para a gente fazer esse pedido, esse projeto de lei. Eu passo rapidamente, então, a vereadora Maria Letícia, seguida a vereadora Noêmia Rocha. Obrigada, vereadora. Quero deixar aqui meus sentimentos à família do Uziel. Foi um episódio terrível que aconteceu na nossa cidade, mas ele escancara o preconceito que o segmento LGBT mais sofre quando nos reconhecem. E em vários aspectos. Por exemplo, na questão da busca por trabalho, as estatísticas têm mostrado que 33% das grandes empresas não colocam este segmento nas chefias. Na saúde, 40% das meninas lésbicas não contam para o médico que são lésbicas. Isto que a Organização Mundial de Saúde, em 1990, tirou do Código Internacional de Doenças a classificação de patologia para o homossexualismo. E na educação, então? As crianças, quando são reconhecidas nos colégios, muitas vezes sofrendo preconceito, bullying, fogem das escolas. E, por conta disso, elas não têm formação e, lá na frente, vão ter que submeter, muitas vezes, à prostituição para sobreviver. Então, para isso é necessário legislação. Eu apresento aqui, participei ontem do lançamento do Manual de Direitos LGBTI+, que traz aqui muitas informações dos direitos legais e das maneiras como este público LGBTI+, deve seguir para se proteger desta violência que sofremos da sociedade. Quero cumprimentar aqui os que estiveram com o compromisso da realização do Manual de Direitos e LGBTI+, porque ele está incrível. E hoje eu vou distribuir aqui no plenário um manual para cada um dos vereadores. Como eu digo sempre, é preciso entender a legalidade da questão para se debater. Então, eu estou dando uma mãozinha para os vereadores lerem e estarem prontos para o debate, mas prontos com conhecimento. Era isso, vereadora. Muito obrigada. Agradeço a vereadora Maria Letícia e também acho, vereadora, que é importante mesmo ter o conhecimento sobre o tema, né, até para a gente poder ter mais assertividade na fala. Eu gostaria só de agradecer, então, antes de passar para a vereadora Noêmia, a Rosângela Branques, mãe do Uziel, que está aqui presente, ao Matheus Gomes dos Santos, que é o pai biológico do Matheus, ao senhor Paulo Vieira Santana, pai adotivo do Uziel, o Everton Branques, irmão, Genildon Gomes dos Santos, também irmão do Uziel, Miliana dos Santos, cunhada do Uziel, e a Emily dos Santos, sobrinha. E também aos amigos aqui presentes, ao Igor, Kaique, a Milena e o Jean. Passo, então, a parte rapidamente à vereadora Noêmia. Muito obrigada, vereadora. Eu acho que é uma proposta extremamente relevante, fazer uma homenagem ao Uziel. Já fui cumprimentar a família, inclusive o Uziel era da minha igreja, Assembleia de Deus. O irmão dele congrega ali na Santa Celeste, é músico ali, uma família muito querida, uma família exemplar, uma família que foi ensinada a fazer o bem sem olhar a quem. Independente do casal ali, ele faria isso com qualquer pessoa.
ele ia observar, e porque ele foi orientado, porque a nossa comunidade evangélica, vereadora, é orientada a amar o próximo. Aliás, a nossa comunidade é orientada a amar o inimigo, quanto mais o amigo. Então, ele faria com muita destreza, lhe custou a vida, é verdade, aí a gente faz uma meia-culpa do Poder Judiciário, né, que foi falado aqui, dessas duas pessoas já assassinas e estavam soltas. Mas eu concordo de homenagear o Ziel. Eu tenho convicção que ele já está lá no trono da graça, celebrando com Deus, porque ele era um homem extremamente de bem, um homem de família, um homem que fez muito pela sociedade e que, volto a afirmar, ele defenderia qualquer pessoa, porque ele é orientado e é no cristianismo real e verdadeiro de testemunho. Vamos votar favoráveis, com certeza. Muito obrigada. Bom, vou finalizar, então. Eu agradeço a todos os vereadores e vereadoras que colocaram aqui. Também peço, então, esse voto para a sugestão, então, para o Executivo poder ser encaminhada, mas também já reafirmo, então, que o jurídico vai fazer, né, o projeto de lei para que a gente possa mudar o nome do tubo e peço a colaboração de todos os vereadores para que a gente consiga prestar essa devida homenagem ao Osiel e também levantarmos aqui na sociedade, né, esse sentimento mais importante, que é o do respeito e do amor ao próximo. Obrigado, eu agradeço. Obrigado, vereadora Georgia Prates. Inscrita para discutir, vereadora Maria Letícia. Abre mão. Vamos, então, à votação do requerimento. Para encaminhar, senhor presidente. Para encaminhar o requerimento, vereador Alexandre Leprevot, com a palavra, 5 minutos. Obrigado, senhor presidente. Desculpa não ter me inscrito por questões aqui do tempo. Rapidamente, eu quero, em primeiro lugar, desejar aqui os meus sentimentos a toda a família que está aqui presente, e não só os que estão presentes, mas como também a todos os amigos do Osiel. Esse foi um crime que nos deixou chocados, né? Nos deixou perplexos, chocados, e a cada notícia que a gente via referente a isso, eram momentos de tristezas. Infelizmente, foram notícias que nos deixaram extremamente tristes, e isso eu posso dizer porque eu fiquei triste quando vi essas notícias, as notícias referentes a esse caso. Eu quero dizer para a vereadora Georgia que eu desde já me comprometo a assinar. Nós sabemos das dificuldades que é para trocar o nome de um tubo, né, de um ponto de ônibus, o tubo, mas eu faço questão de assinar porque eu enxergo que a cidade de Curitiba tem a obrigação de fazer uma homenagem grande, justa à família do Osiel. Nós podemos pensar, vereadora Georgia, caso não seja realmente possível a alteração do tubo, nós podemos pensar em outra homenagem, em outra solução. O que nós não podemos deixar, e essa é uma obrigação, essa é uma obrigação da Câmara Municipal, é que isso passe em branco. Nós temos que eternizar o nome do Osiel na cidade de Curitiba, porque realmente ele foi um herói. E é assim que eu enxergo, não o conhecia, mas pelas notícias que eu vi, ele realmente foi um herói nesse caso. E então eu acho que a gente deve sim prestar essa homenagem e pode contar com o meu apoio para que a gente faça isso. E peço aqui, faço um apelo nesse encaminhamento aos demais vereadores que se somem a isso e não deixem passar em branco esta justa homenagem por uma pessoa que lutou pelo próximo. Seria isso, encaminho o voto favorável e que a gente possa evoluir na sequência nesse assunto. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador Alexandre Leprevot. Não há outros inscritos para a votação no requerimento. Vamos então à votação, requerimento 36. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários levantem a mão. Aprovado o requerimento. Para justificar o voto, vereador Rodrigo Braga Reis com a palavra. 5 minutos. Só como não conseguindo a parte, primeiro deixar claro, Osiel se equivale àquela professora que também entrou dentro da escola, que estava pegando fogo e salvou os seus alunos. Ele merece para sempre ser lembrado pela cidade de Curitiba, mas eu concordo com a vereadora Noêmia, tivemos uma votação recente agora, de não politizar isso com relação a outras causas que nada tem a ver com o Osiel. Aqui é homenagem ao Osiel. Ele teria feito isso por qualquer pessoa, por uma criança, por um idoso, um homossexual, um heterossexual,
por qualquer pessoa ele teria feito isso, e concordo com a vereadora Noêmia que Deus vai receber ele da melhor forma possível, e o mínimo que nós temos que fazer aqui é deixá-lo lembrado para o resto da vida. Somente isso, senhor presidente, muito obrigado. Muito boa fala, vereador Rodrigo Braga Reis, obrigado. Justificativa de voto encerrada.